Bom dia, galera do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós daremos início à aula número 5, dicas para fazer uma boa redação. Dentro das nossas aulas, geralmente eu sempre dou uma dica ou outra, o que fazer, o que não fazer. Agora nós vamos ver algumas situações aí para que a gente possa escrever uma redação melhor, tá bom? Então, atente-se aos slides, copiem no caderno, tá? E qualquer dúvida, escrevam aí no final do seu caderninho aí, que depois nós tiraremos em sala de aula, tá bom? Então, vamos lá? Todos prestando bastante atenção em cada uma das dicas para se fazer uma boa redação, tá bom? Então, vamos lá. Começando, dicas para fazer uma boa redação. Então, nós temos aí, quais serão elas? Atualmente, a prova de redação é um diferencial importante na classificação em concursos. Eu já havia dito isso dentro da sala de aula para vocês, que hoje não mais vamos dizer assim, é opcional. Então, é dentro da classificação de um concurso, é obrigatório ter esse diferencial aí no caso, que é a prova de redação. Caso a sua prova de redação não seja corrigida, então quer dizer que a sua prova em si, né, as suas alternativas, elas não serão revisadas, ok? Para garantir um bom resultado em seu texto, não deixe de ler as dicas no próximo slide. Então, como eu já havia dito, copiem todas elas no seu caderno, tá bom? Nós vamos ter aí algumas dicas, então nós vamos começar lá. Prestem bem atenção aí, ó, no bonequinho com um lápis gigante na mão e uma folha, para que nós possamos anotar tudo aí mais um pouquinho, tá bom? Então, nós temos aí a simplicidade. Então, essa simplicidade do nosso texto. O que seria essa simplicidade? Use palavras conhecidas e adequadas. Então, cada gênero textual tem as suas palavras adequadas. Não usem palavras de baixo escalão, né? Não sejam palavras, né, que denigram ninguém e nem nenhuma das situações. Para ter um bom domínio do texto, prefira frases curtas. Cuidado para não mudar de assunto de repente. Uma das coisas que a gente sempre discute aí é que você precisa conduzir o seu leitor de maneira mais leve, né, pela linha da sua argumentação, dos seus argumentos. Então, a simplicidade do seu texto é não colocar palavras difíceis, não fazer com que o leitor ele perca o interesse em ler a sua redação. Tá bom? Então, sempre manter essa linha leve, essa maneira leve, né, de conduzir o seu leitor aí dentro dos seus argumentos. Próximo passo. Alguém aí será que adivinha qual é a próxima questão aí, o que que a gente deve ter dentro do nosso texto? Então, nós precisamos ter clareza. O que seria essa clareza dentro do nosso texto? O que seria escrever com clareza? Então, você precisa lembrar-se que você está comunicando a sua opinião, falando de suas ideias, narrando um fato. O mais importante é fazer-se entender. Quando eu falo que o mais importante é fazer-se entender, não quer dizer que você pode escrever tudo errado, tá? Não quer dizer que você não utilize da boa gramática, tá? Então, vamos lá. O segredo está em não deixar nada subtendido, nem imaginar que o leitor sabe o que você quer dizer. A gente não sabe o que você quer dizer, a gente precisa ler a sua redação para que a gente possa entender o que você quer dizer dentro dela, tá? Evidencie todo o conteúdo da sua escrita, então mostre, caracterize, argumente todo o conteúdo dentro da sua redação. E o próximo passo nada mais é do que a objetividade. O que seria essa objetividade? É concentrar-se no que realmente é necessário para o seu texto. Então, você tem que ser objetivo, concentre-se no que é importante. Você tem que se expressar o máximo de conteúdo com o menor número de palavras possíveis. Então, as suas palavras, elas precisam ser poucas, mas o entendimento precisa ser grande. Por isso, não repita ideias, não repita palavras, não repita ideias. Não use palavras em excesso buscando aumentar o número de linhas. Isso acontece demais, galera, e vocês sabem disso. Aí eu vou lá e circulo todas as palavras. Para. Que. Possível, possível, possível. Então, não repitam nem ideias e nem façam uso de repetições de palavras.
Então, levando em consideração todos esses contextos, vamos lá para mais um. O que será? Unidade. Alguém consegue entender o que seria uma unidade dentro de uma escrita de redação? Pois é. O que que acontece? Unidade quer dizer que você precisa eliminar o desnecessário, que é um dos caminhos para você não se perder dentro dessa redação. Então, olha só. Não esqueça, o texto deve ter unidade, quer dizer, ele ser único. Por mais longo que seja, você deve traçar uma linha coerente do começo ao final do texto. Por isso é tão importante que a gente tenha aí o nosso rascunho, né? Que a gente possa escrever o começo, o meio e o fim, para que a gente não perca essa linha coerente do nosso texto. Não pode perder de vista essa trajetória. Então, se você no meio do caminho ali está escrevendo, você se perdeu, lê novamente, se encontre, né? Vê qual é o intuito, o que você quer dizer com seus argumentos, tá? E volte a escrever. Por isso, muita atenção no que se escreve, para não se perder e fugir do assunto. A fuga do assunto, né? Fugir do tema, fugir do assunto, é dos critérios de nota 0 nas redações. Vamos para o próximo. Coerência. O que seria essa coerência dentro do seu texto? Você precisa estabelecer uma ordem para as ideias, né? Para que elas se completem, para que elas se formem e ela forme o corpo da narrativa. Explique, mostre as causas e as consequências desse seu texto. Então, nós temos aí a coerência entre todas as partes do texto. É fator primordial para uma boa escrita. É necessário que as partes formem um todo. Então, é necessário e muito necessário que isso seja, né, coerente, que a sua escrita seja boa, né? Então, se atentem a isso aí também. Em todas as vezes que a gente vai escrever um texto, eu sempre falo para vocês que vocês precisam manter uma ordem. Então, o nosso próximo passo aí é a ordem mesmo dentro das questões. O que seria essa ordem? Obedecer uma ordem cronológica é uma maneira de acertar sempre, apesar de não ser criativa. Nessa linha, parta do geral para o particular, do objetivo para o subjetivo, do concreto para o abstrato. Então, nós precisamos ter começo, meio e fim. Essa ideia, ela precisa ser começo, meio e fim. Às vezes, o nosso texto de uma ordem cronológica, como dito aí, pode não ser uma forma criativa, mas pode ser que você não se perca. Às vezes, existem gêneros textuais dos quais a gente começa do final, né? O nosso começo é o final, o nosso meio continua sendo o meio, o nosso fim é o início de toda a história. Então, às vezes, a gente consegue ter esse raciocínio para que a gente possa fazer esse tipo de texto. Porém, é bem muito importante que a gente se atentem sempre a essa questão aí, para que a gente não se perca, tá? A gente pode fazer assim, uso de figuras de linguagens para que o seu texto fique mais interessante. As metáforas também podem enriquecer a sua redação. Então, dentro dessa ordem, para que seja criativo, você pode usar esses contextos aí que te auxiliem a escrever melhor. Nós temos a ênfase. O que seria uma ênfase? Alguém aí consegue entender o que seria uma ênfase? Você dá ênfase a alguma coisa? Então, essa ênfase, no caso aí, é uma boa conclusão, que no caso é essencial para mostrar a importância do assunto escolhido. Então, eu escolhi um tema, eu mostrei qual é a importância dele e essa é uma essencial conclusão para isso. E também pode remeter o leitor à ideia inicial, que é uma maneira legal, uma maneira boa de você fechar o seu texto. Então, nós temos aí, procure chamar a atenção para o assunto com palavras fortes, cheias de significado, principalmente no início da narrativa. Use o mesmo recurso para destacar trechos importantes. Então, sempre mantenham aí os seus trechos importantes, tá? Dentro disso, nós precisamos também entender que nós precisamos e necessitamos de uma coerência e de uma coesão dentro do nosso texto, né? O candidato, no caso, o aluno, não pode ficar dando voltas e voltas no assunto, sem acrescentar nenhum dado novo. Por quê? Porque é típico de quem não tem informação suficiente para compor o texto. Então, quando eu vou dar aí cheias de significado, um assunto, palavras fortes, eu preciso conhecer, né,
as informações, eu preciso conhecer o texto, eu preciso saber dessa ligação que tem aí, né, dentro desse critério, né, para que o meu texto ele seja compreensível, tá bom? Agora chegou a parte mais importante. Eu acredito que quando a gente diz a respeito de redação, que eu falo para vocês bastante, é que vocês precisam de ler e reler o texto de vocês. Então, leia novamente, releia se necessário, tá? É preciso que vocês lembrem-se que é fundamental pensar, planejar, escrever e reler o seu texto. Quando eu escrevo ele na forma de rascunho, eu erro bastante coisas que às vezes passa despercebido ao meu texto. Quando eu releio esse meu texto, eu descubro coisas, acentuação, ortografia, gramática, que eu posso corrigir antes de entregar o meu texto. Mesmo com todos os cuidados, pode ser que você não consiga se expressar de forma clara e concisa. A pressa pode atrapalhar. Com calma, verifique se os períodos não ficaram longos, obscuros. Veja se você não repetiu palavras e ideias. À medida que você relê o texto, essas falhas elas aparecem. Então, como eu havia dito, inclusive os erros de ortografia, de acentuação, não se apegue ao texto escrito. Se necessário, refaça. Se for preciso, escreve milhões de vezes, até que o seu texto fique do jeito que você acha que ele está correto, tá bom? Porque às vezes eu passo uma redação, você é o primeiro a entregar. Você é o primeiro que termina, mas às vezes você não se atentou aos erros, você não leu, você não releu, você não tentou corrigir aquilo que já seria necessário ali para que a sua redação tivesse uma nota mais alta, tá bom? Espero que a nossa aula de hoje tenha sido proveitosa, espero que vocês possam cada vez mais escrever melhor, tá? Lembrem sempre que uma letra legível, ao final das contas, ela adianta e muito, né, dentro de redigir o seu texto aí, de uma forma que ela pode ser lida melhor, tá bom? Não esqueça que o seu texto deve ter uma sequência lógica, evite o uso de parágrafos muito longos, tenha cuidado com a gramática, né? Seja coerente e coeso, tá? Jamais fuja do seu tema proposto, organize as suas ideias, tá? Se necessário for, leia ou pesquise textos de apoio, né? Para que isso possa auxiliar a escrever melhor. Espero que nossa aula tenha sido proveitosa. Aguardo vocês aqui para a próxima aula. Estou com muita saudade. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.